grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um encontro para conversarmos sobre os livros da Bíblia. Até então, começamos um pouco sobre os livros do Gênesis, o seu início e todas as possibilidades de literatura possível para a constituição desse livro, desde Abraão, Isaac, Jacó e findamos com o nosso José. Hoje vamos iniciar o segundo livro do Pentateuco, Êxodo. Mas antes, vamos pedir a Deus uma iluminação profunda para que o Espírito Santo haja e possamos entender melhor as palavras por trás das palavras. O Êxodo vai exatamente ser o segundo livro da Bíblia e a palavra Êxodo vem da terminologia da Septuaginta. Então lembrem, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Essa versão grega, ela tem a nomeação do livro do Pentateuco baseado no conteúdo do livro. Isso vai fazer com que a palavra Êxodo venha do grego exodus, que significa ex, é uma preposição para fora, o sentido de estar em algum local e sair desse local. E a segunda parte, rodós, significa caminho. Então é um caminho para fora, é uma saída. E isso permanece na linguagem português como Êxodo. Entretanto, em hebraico, a palavra significa Shemot. Shemot é uma palavra plural da palavra Shem, que significa nome. Então, o segundo livro do Pentateuco, da Torá, vai se chamar exatamente Os Nomes. Porque exatamente como vamos observar na leitura do livro, ele começa nomeando toda uma série de famílias, né, de gerações que se passaram desde o período de José, no Egito, no finalzinho do livro do Gênesis, até o início da nossa história principal, que vai ser feita exatamente com um personagem chamado Moisés. Então, temos que Shemot, os nomes, é a terminologia em hebraico. Temos que Exodus, ou Êxodo, é exatamente a terminologia vinda da língua grega. Shemot diz respeito aos primeiros nomes, né? O primeiro nome que aparece no rolo, então isso é uma tradição. Então, as primeiras palavras do texto vão dar o nome do livro, para ficar mais fácil da pesquisa, principalmente porque se formos pensar que a Torá tinha 5 grandes rolos, qual dos rolos era exatamente o que nós deveríamos procurar? E a versão da Septuaginta vai dar o conteúdo, o que verdadeiramente o texto quer passar. E esse texto do Êxodo é um livro muito importante porque exatamente vai abordar a vida do povo hebreu e o seu grande libertador, Moisés. Mas para que possamos entender um pouco o livro do Êxodo, precisamos entender um pouco do contexto no qual ele foi escrito. Quando temos um grande império, como por exemplo era o Egito nesse período aí da época, esse império, principalmente, ele vivia, né, reinando desde a região do Egito até toda a região de Canaã. Canaã tinha, na verdade, várias regiões onde existiam povos, e esses povos constituíam cidades de estados, onde cada um era mais ou menos constituída por um rei. Esse rei, ele tinha uma liberdade local de fazer a sua administração, mas ele deveria devolver alguns impostos para o Império Egípcio, e muitas das vezes acontecia que, quando a população, de uma forma geral, fazia empréstimo tanto ao rei local da cidade-estado,
ou diretamente ao Império Egípcio, um empréstimo, enfim, contrair alguma dívida e não conseguia exatamente sanar essa dívida, era costume e até mesmo fazia parte da cultura da época que essas pessoas tornassem escravos, ou ela pessoalmente, ou ela poderia indicar um dos seus familiares para se tornar escravo. Então, é diferente o termo de escravo utilizado aqui na Bíblia do que nós tínhamos de experiência, por exemplo, na história do Brasil, com relação aos escravos que aqui pertenciam nesse contexto. Então, na maior parte das vezes, eram escravos por dívidas. Muitas das outras vezes poderiam ser escravos por alguma penalidade, né? Então, alguma quebra de regra, alguma punição. Então, isso seria também colocado essas pessoas como escravos. Alguns nômades, né, que poderiam passar na viagem e fazer algum atentado a uma lei de alguma cidade-estado, também eram colocados como escravos. Se a gente se lembrar bem, José foi feito escravo e vendido como escravo, né, pelos seus irmãos, como vimos no finalzinho do livro do Gênesis. Então essa prática continuou e permaneceu. Esse povo que era de várias cidades-estados, de vários povos, de várias regiões, tanto de Canaã, mas de toda a região e extensão do Grande Egito, eles recebiam o nome geral de Rapirus. Então, esse grande povo que ficava exatamente vivendo como escravos no período do Egito, né, e aí sim fazendo as atividades para o império, geralmente em parte fazendo construções para cidades, né, construções, reformas, enfim, trabalhariam então como escravos. E a nossa história começa exatamente em cima desse povo, né? Contando a história desse povo. Como vamos ver no início, existe um sistema muito forte, né, de uma verdadeira opressão, de uma verdadeira escravidão, no sentido de forçar aos limites da dignidade humana. E aí o povo tornou-se realmente sofredor. E era verdadeiramente detentor de uma vontade de libertação. O texto começa exatamente nos colocando nesse meio, né? Onde desde José, vários povos, várias gerações, várias famílias tiveram a sua história, iam e vinham, mas acabaram por um determinado momento ou circunstância da vida, tornando-se escravos no Egito. E começamos aí uma história que é interessante. O autor, ele nos coloca que o faraó, à época, ele percebe que o número desses rapirus, né, que poderíamos chamar de hebreus, eles também estavam crescendo muito em números, e isso alertou o faraó. E foi interessante que o faraó usa exatamente o mando de assassinar os primogênitos homens. E esse é um dado muito importante. O faraó, ele é considerado pelos egípcios na época um deus. Na verdade, é Deus e é filho de Deus, é a presença de Deus na terra, né? No seu reino. Então isso é importante a gente ter esse contexto. Então o faraó, ele ordena exatamente que sejam assassinados todos os primogênitos homens desse povo escravo, a fim de ter um controle sobre eles. Nesse meio surge, como vocês vão perceber logo no começo do livro, o nosso herói, né? O nosso principal representante aí desse livro, que vai ser exatamente um filho desse povo. Conta-se a história que ele nasce, né? Passa um período com sua mãe, e a sua mãe aflita que possa ser descoberto, ele coloca
ele o coloca num cesto, a sua irmã o coloca num cesto e coloca na beira do rio para que assim seja encontrado pela realeza do faraó e possa ser criado na corte e no império. E assim é feito. Como a filha do faraó encontra um bebê num cesto tirado das águas, ela resolve dar o nome a ele de Moisés. Esse nome é interessante porque esse nome não é do hebraico, né? Ele tem sua raiz exatamente, possivelmente, na língua egípcia. Possivelmente, também alguns historiadores relatam que poderia ser algo como Mes ou Mus, que teria uma relação como resgatado, né? Então seria um nome meio adjetivado, que seria algo resgatado. No caso, resgatado das águas. Alguns exegetas, alguns estudiosos bíblicos dizem que poderia ainda ser uma referência a uma possibilidade de ter sido resgatado do deus do rio Nilo, porque o rio também era para os egípcios considerado um deus. Vamos ver que a partir de agora vários e vários elementos vão ser considerados deuses aí. Então vamos ter deuses para moscas, deuses dos gafanhotos, deuses dos crocodilos, né? Deuses do oceano, né? No caso do mar, né? Então, muitas das representações que vão surgir nesse livro vão nos conduzir à referência de deuses. Isso é um bom contexto para a gente poder compreender melhor as passagens que vão acontecer no livro. E aí começa então a história de Moisés, ou Moshe, e ele vai crescer junto, dentro da corte do faraó, crescendo junto, né, com os filhos enfim, com os jovens do Egito. E adquire uma ascensão. A semelhança, não tanta, mas uma certa semelhança do que aconteceu com José, que também se destacou junto à região do império do faraó. Chegando ao ponto dele ter um controle sobre isso. Mas aí a história dá uma reviravolta. Como vamos ver, ele acaba se interpondo ao ver uma das pessoas da sua origem, do seu povo, e isso pode ser marcado por questões étnicas, né? Então, feições, tom, cor de pele, físico, estrutura física. Então ele percebe que, depois de um tempo já maior, que ele era verdadeiramente um semelhante àqueles escravos. Ao perceber que um desses escravos poderia estar exatamente sendo atacado por um dos cuidadores dos escravos, não é? Ele luta com esse egípcio e acaba, na defesa do seu próximo, o matando. A partir daí, ele vai sofrer uma reviravolta grande, porque vai exatamente, como vamos ver, vai representar a fuga de Moisés saindo do Egito e indo para uma região chamada de Madian. Isso porque o faraó, ao saber desse crime cometido, deseja que, de alguma forma, ele apresente uma certa punição. E ao chegar novamente próximo à região de Madian, vamos ter aí mais uma reviravolta interessante na história de Moisés, né? Quando ele vai se adentrar em uma região, no contexto também importante, existiam poços, não é? Onde, exatamente para favorecer os criadores, os pastores e também os viajantes, né? Poços de água. E num desses poços de água, Moisés acaba defendendo também um conjunto de moças, né? De arruaceiros, vamos dizer assim, né? De valentões que queriam desejar fazer mal a essas moças. Uma delas se afeiçoa bastante de Moisés
e conta o seu pai quem foi que salvou elas, né? Quem foi que as salvou dos homens maléficos. E aí o pai começou a se interessar em saber quem era esse rapaz. E assim começamos a história do Êxodo. O Êxodo ele vai ser esse livro que vai apresentar várias nuances linguísticas e literárias interessantes, e a cada medida ele vai passando uma mensagem importantíssima dentro do processo de revelação de Deus. Talvez seja um dos livros que mais vai contribuir para o processo da revelação dentro do Antigo Testamento. Nesse caso, a gente poderia tecnicamente considerar o livro do Êxodo dividido em 3 partes. Então, a primeira grande parte seria exatamente a presença desse povo oprimido, né, e do início da história, dos eventos que irão acontecer com esse povo prisioneiro no Egito, tendo aí como grande herói o Moisés, principalmente. Isso vai mais ou menos até meados aí do capítulo 12. Né? A partir do final do capítulo 12, vai se ter início até mais ou menos o capítulo 18, a jornada, quando esse povo sai do Egito, liberto, e vai caminhar, fazer a sua jornada de saída do Egito, passando e caminhando pelo deserto, indo até o Sinai. E depois, a terceira parte, que vai ser exatamente o texto final, indo do capítulo 19 até o capítulo final, 40, quando nós vamos ter aí a formulação definitiva da aliança e a lei do Sinai. Então temos 3 grandes partes que vão constituir o livro do Êxodo. Essa primeira parte, como vimos, remete a essa ideia importante do processo de escravidão desse povo, o nascimento, a infância e, o mais importante, o chamado de Moisés. E é importantíssimo que entendamos esse chamado, porque se percebermos, né, Moisés ele faz amizade, né, com esse pai dessas moças, que na verdade ele é um sacerdote. O nome dele é Jetro, né, mas ele também é conhecido como Reuel, que no caso em português ficaria como Raguel. Mas Reuel é um nome interessante porque significa amigo de Deus. Então, Moisés vai ficar amigo, né, do amigo de Deus, um sacerdote chamado Jetro, que tem as suas filhas, e dentro das suas filhas tem uma filha chamada Séfora, que irá se casar com Moisés e terá um filho primeiro, chamado de Gerson. Então, é importante a passagem desse período porque, sobre a orientação sacerdotal de Jetro, Moisés vai ficar uma geração sendo o pastor e cuidador e vivenciando uma experiência religiosa com Jetro e o seu Deus. E dentro desse processo, vendo aí mais uma geração de sofrimento, que aí vai dar, sempre perceba, o período de 40 anos. Então, 40 anos não é necessariamente que seja só 40 anos, pode ser 40 anos, mas remete à ideia de geração. Então, é um toledote, lembra? É uma geração que foi se formando. E aí, ao final dessa mais outra geração de sofrimento, Deus ouve o clamor do seu povo e põe-se no processo de salvação, de libertação do seu povo da situação de escravo, que era submetido às ações da força de um Deus, o faraó do Egito. Chegando nesse processo, ocorre, como vamos ver aí, entre o capítulo 3 e capítulo 4, o chamado de Moisés. E aí, o chamado de Moisés, diferentemente do que aconteceu lá no início do livro do Gênesis, e é importante a gente perceber o início do Gênesis,
com o início do Êxodo, porque no início do Êxodo, Deus também chama um homem à sua vocação, e nesse caso era Adão. E Adão, ao chamado de Deus, não responde, diferentemente de Moisés, que se coloca ouve Deus e se coloca a escutá-lo. E o texto bíblico é bonito nesse processo, porque Moisés vai utilizar um termo que é muito importante, que é eis-me aqui. Então, aprendemos aí a uma ação importante com Moisés de como devemos responder a um chamado de Deus de forma pronta, né? Embora é interessante mais uma vez que o grande herói desse livro tenha tido fragilidades, tanto para falar, e ele vai ser tão exigido de falar, e a fala é tão importante nesse livro, e aí o grande herói tem dificuldade na fala. E uma das soluções é exatamente que Moisés chame a ação do seu irmão, Arão. E Arão é que irá falar e intermediará todas as questões entre Deus e o seu povo, e Deus e o faraó. Como vocês vão perceber, a leitura é muito interessante, tem é ritmada e tem sempre uma dinâmica muito, muito boa de leitura. Então é muito importante que a gente também, ao ler esse texto, também entre no processo de interpretar no sentido para modificações espirituais. Então é um livro que vai contar uma história de um povo, de uma libertação de um povo, mas que também sempre irá nos remeter à nossa própria libertação. E aí começamos com o processo, mais uma vez, da genealogia, para entrar da genealogia de Moisés e mostrando toda a continuidade de povos que Deus esteve sempre presente. E isso é uma marca principal no livro do Êxodo, a presença constante de Deus. Deus vai estar sempre, constantemente, com aqueles a quais Ele chama. E isso aprendemos ao ler o livro do Gênesis e reforçamos esse processo no livro do Êxodo. Quando Deus chama, Deus sempre estará presente. E isso vai ser marcadamente visto no texto através das teofanias. Então, as teofanias aqui no Êxodo vão ser mais fortes e mais potentes do que as manifestadas no livro do Gênesis, porque gradativamente Deus vai se tornando mais presente e mais perceptível, né, na vida dos homens. Então, uma hora era pelo sonho, outro momento era por uma ação através de um ângelos, de um anjo, de um mensageiro, de um anjo do Senhor. Uma hora era uma voz, agora ele vai se tornando mais presente. É numa sarça que queima, é numa ação forte da natureza, é numa nuvem mais perceptível aos nossos sentidos. Então Deus vai se revelando e se tornando mais frequente. Os padres da igreja e a nossa tradição católica nos entendem que esse é um processo gradativo da revelação de Deus na história do povo, que alcançará uma plenitude à vinda de Jesus Cristo nos evangelhos. Então, gradativamente Deus vai se mostrando cada vez mais presente até o momento em que verdadeiramente se tornará presente na existência humana. Dentro desse processo, existem duas palavras que são muito importantes de serem abordadas e relatadas, é exatamente a ação das maravilhas e dos sinais. Então, maravilhas, em hebraico, implica necessariamente a palavra que, no Novo Testamento, vamos entender como milagres, né? Ou maravilhas também.
E sinais serão também elementos importantes da proeza e da presença de Deus. As maravilhas ou os milagres, eles implicam, principalmente aqui no livro do Êxodo, e vamos perceber isso, que vão ser o poder de Deus em controlar a sua criação, tendo e mostrando isso das maiores formas possíveis, ou de grandes fenômenos que são incapazes de acontecer. Então, em determinados momentos, nós vamos ver maravilhas de Deus acontecendo no relato do livro, principalmente nessa primeira parte, quando teremos uma grande disputa entre os deuses, o Deus verdadeiro e o Deus falso. Só o Deus verdadeiro é capaz de fazer milagres verdadeiros, é capaz de fazer maravilhas. E esse contexto é importante para que possamos entender os milagres que vão ser relatados no Novo Testamento. Porque o raciocínio e o pensamento é o mesmo. É a mesma tradição do que significa milagres. Então, milagres vão ser o poder manifesto de Deus, a força de Deus, né? E em grego é interessante porque vai se traduzir até como dinamis, né? De força, né? de potência. Né? E essa força de Deus manifesta sobre a natureza, podendo exacerbar os efeitos dela, diminuir os efeitos dela, e pode também gerar fenômenos que não são possíveis de acontecer na natureza. Então, isso são os milagres relatados no Êxodo e o raciocínio, o pensamento da tradição que vai até o Novo Testamento. Outra terminologia são os sinais. Os sinais, eles vão ser feitos que terão, como o próprio nome sinal implica, um significado a mais. Né? Não é só o que se vê, mas o que está escondido no feito. Então, isso é um sinal que também será remetido e relembrado, né, no Novo Testamento. Se lembrarmos, quando formos estudar o Novo Testamento, veremos que os 3 primeiros evangelhos, eles abordam maravilhas. O 4º evangelho de São João, ele aborda sinais. Então é importante entendermos que sinais é o grande poder de Deus, maravilhas é o grande poder de Deus, e sinais são os grandes feitos de Deus, mas que a verdade desses feitos não estão necessariamente exteriorizados. O mais importante é o que está interiorizado, o que não é perceptível de primeiro momento. Então, vamos adentrar nessa parte agora da discussão que vai existir, ou da grande luta que vai existir entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. E nesse caso, o Deus verdadeiro será o Deus que escolhe Moisés e irá lutar contra o Deus falso, o Deus que tem um poder, mas esse poder só chega até os limites do ser humano. Mas para poder dar início a toda essa grande jornada, existirá dentro do livro dos nomes o nome. O nome sobre todos os nomes. A cultura e a religião judaica chama, ou se refere a Deus como o nome. Nós entendemos que nós cremos também no nome sobre todos os nomes, o nome dos nomes. Então, no livro dos nomes, vamos ter a grande revelação do nome de Deus. É uma passagem que eu queria destacar, pois tem um sinal muito importante. Tem um fenômeno da teofania, que é essa forma de caracterização da ação e da presença de Deus, marcadamente pela sarça ardente, mas existirá também uma ação muito importante sobre o significado do nome de Deus.
Se nós formos analisar na Bíblia, eu pediria para que você desse uma olhadazinha nessa parte, né? Onde vamos ter aí a revelação do nome de Deus. E nessa revelação do nome de Deus, onde ele vai exatamente abordar a sua essência enquanto existência, diferenciando-se dos outros deuses. Nesse trecho, você pode reler novamente e você vai perceber que Moisés, ele é encarado como o grande libertador do povo e ele pergunta a Deus como ele vai falar de um Deus. Que Deus será esse a qual ele vai falar? E aí é revelado a Deus que é revelado a Moisés que o nome de Deus, na verdade, é um verbo. É interessante isso, porque é um verbo que, no hebraico, terá o sentido de ser ou estar. E uma das traduções mais fortes que existe, a tendência natural, é que antes da revelação do nome, o texto já se utiliza, e Deus já se utiliza do próprio conceito desses dois aspectos verbais, ser ou estar, para revelar o seu nome. Ele diz, eu sou o que sou, uma possibilidade. Ele também poderia ser entendido como eu sou aquele que é. Poderia ser uma possibilidade, já que ele usa os dois conjuntos verbais, né? Do verbo ser e do verbo estar. Para ficar mais compreensível, é como aquelas pessoas que talvez estudaram inglês, é semelhante ao verbo to be. Né? Então, I am pode significar eu sou, eu estou. Né? E nesse contexto é que vai se dizer que eu sou representa o nome de Deus. Só que no hebraico, e aí é uma das belezas do estudo do nome de Deus, é que no hebraico esse verbo ele é conjugado, ele se apresenta e se manifesta num conceito chamado de completo. Né? Um modo chama-se kal, então ele é um modo simples, é uma ação simples, um estado, e ele é completo. O que significa completo? É que pode indicar ações completas. E o mais interessante é que essa possibilidade de completo pode indicar o presente, pode também indicar um passado e uma ação completa, definitiva, realizada totalmente, 100% no passado. Mas o mais interessante do completo é que existe a possibilidade também de representar uma ação completa, né? Definitiva e realizada do início, meio e fim no futuro. Então, o nome de Deus ele pode representar-se algo que estava no passado e estava totalmente completo e realizado no passado. Está também completo e totalmente realizado no presente. E está totalmente completo e realizado no futuro. E aí entendemos uma grande verdade que os pais da igreja, ao ir construindo o nosso processo de pensamento, de entendimento da revelação de Deus, na teologia, definiram. Não é? Que algo que é completo no passado, no presente e no futuro, é algo que não tem limite. Então é uma forma interessante, para um período muito antigo, de falarmos como algo que tem durabilidade para sempre. Porque completo no passado, completo no presente, completo no futuro. Não terá fim. Não tem fim. Não teve fim no passado, não tem fim no hoje, não tem fim no amanhã. Algo que não tem fim é algo que é infinito. Então, uma das grandes revelações do nome de Deus é que Deus é infinito. Por isso também,
muitos vão chamar a Deus de o Eterno. E nesse contexto, só o nosso Deus é eterno. Veja que todos os deuses antigos pereceram, não é? Veja que aqueles que se colocam como deuses serão perecíveis. E é isso que o texto irá abordar. Então poderíamos entender a frase de eu sou, eu estou. Eu sou aquele que está. Eu sou aquele que era. Eu sou aquele que serei. Eu sou aquele que está. E isso é uma grande frase importante que os evangelistas lá na frente irão entender melhor. Porque o Êxodo nos coloca um Deus que é ontem, hoje e sempre, né? Ontem, hoje e amanhã. Ou seja, sempre. E é um Deus que está. Então, ele está sempre. Isso vai ser compreendido no Novo Testamento como Emmanuel. Pois vamos voltar a isso quando estivermos estudando no Novo Testamento. E ao revelar o nome de Deus, então, ele revela as suas principais identidades de ser um Deus real, eterno e presente. A partir daí, vamos então iniciar uma grande discussão, não é? Entre o Deus verdadeiro, o Deus eterno, e o Deus falso, o Deus do faraó. E aí começamos uma grande discussão exatamente sobre a discussão entre o faraó e Moisés acerca do que ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. E é interessante percebermos que a gente vai ter uma relação entre, em determinados momentos, uma leitura em camadas, né? E isso é muito natural na literatura hebraica, os trechos em camadas. Então, se nós percebermos, né, as três primeiras pragas, elas vão me passar uma camada de situação, né, na qual vai se haver, na primeira, um contato, um encontro com o faraó, né? Posteriormente vai se ter e mesmo assim não vai se dar o afronte. Depois, a próxima praga vai trazer uma situação sem haver necessariamente esse processo de contato, de recusa, né? Vai ter mais uma vez uma recusa. E o terceiro vai acontecer sobre as ações de sinais. Em cada ação dessa, sempre vai ser disputado os sinais, né, os poderes, os sinais dos magos do faraó e, no caso, os representantes de Deus. Sendo que tudo que os magos fizeram, eles fazem por ações humanas, mas Deus e os seus agentes vão fazer por ações de poder pleno. E aí, nesse caso, é interessante porque mostra que Deus vai além disso, né? E aí a gente vai para a segunda camada, né? A quarta, a quinta e a sexta praga, mais uma vez, mais uma força de Deus e uma tentativa de fazer com que o faraó volte atrás. E chegamos a uma terceira camada, onde encontramos, né, a sétima, a oitava e a nona praga. Nesse processo das pragas, há estudiosos que remetem à ação de que cada praga dessa representaria um tipo de Deus para a cultura dos povos lá do Mediterrâneo. Então, para cada praga, Deus mostra o seu poder, ou seja, para cada Deus falso, Deus tem o seu poder mostrado.
Mas, além disso, uma das grandes situações, maior do que isso, é mostrar as maravilhas de Deus, né? Como Deus é maior do que qualquer situação que muitas vezes poderia ser da própria natureza, né? E aqui é interessante uma leitura não fundamentalista, no sentido de que poderá existir explicações naturais para muitos desses fenômenos, né? De pragas, por exemplo, do que aconteceu em cada uma dessas pragas. Mas o importante não é isso, porque as maravilhas implicam que Deus tem poder sobre a criação. Então, um milagre é um poder de Deus sobre a criação ou um fenômeno que é inexplicável pelas leis da natureza. Esse é o conceito das maravilhas. Então, aqui é uma disputa para mostrar que o braço forte de Deus faz maravilhas. Ele pode controlar tudo na criação. Mas, a partir daí, existe uma situação no qual muitos de nós podemos ficar com certo receio com relação ao endurecimento do coração do faraó. A grande questão, uma das possibilidades de entendimento, é de que, ao tentar abrir um diálogo, ao tentar intermediar, não é, o ser humano em si e o detentor de um grande poder, ele não dá o braço a torcer. Então, não é que necessariamente Deus endureceu, e assim alguns poderiam pensar, então não teria como o faraó fazer o contrário, já que o coração dele já estava rígido por uma ação de Deus. Mas não é isso que, no texto hebraico, a mensagem quer ser transmitida. A mensagem quer transmitir que, a cada ação que Deus irá fazer, ele já sabe que, pela própria ganância, pela própria percepção soberba de perceber-se Deus, no caso um falso Deus, mas enfim, de achar que tem o poder sobre a vida e a morte. Pois, lembra do início do nosso encontro, quando eu comentei sobre o faraó que mandou matar os primogênitos dos hebreus. Ele tem o poder sobre a vida e a morte. E isso se manifesta sobre muitos de hoje que também têm essa percepção de que são deuses, né? Pois quem tem esse poder se acha verdadeiramente Deus. Então, a ideia é, na tentativa do diálogo, na tentativa de fazer com que você desenvolva dentro de você uma humildade, essas pessoas reagem endurecendo ainda mais o seu coração. Então, é nesse contexto que a cada praga, a cada teste, a cada etapa dessas 3 camadas, o faraó endurecia ainda mais o seu coração, pois não admitia a sua incapacidade de lutar ou de não ter o poder contra o poder de Deus. E aí, entre toda essa discussão, chega um processo, um evento totalmente original, né, em toda a história, né, até então, que é um período que vai marcar não só os hebreus, os judeus, o povo da Bíblia do Antigo Testamento, mas irá marcar também o Novo Testamento e chegará até nós, que é exatamente o período onde se faz uma festividade, né? Festividade dos pães asmos, né? E essa festividade, que até os dias de hoje vai ser comemorada pelos judeus como um memorial da Páscoa, né? Ou seja, da passagem, né? Do processo da libertação, mas vai mostrar a maior parte da ação de Deus. Então, Deus traz para si, né, a possibilidade definitiva de marcar a sua presença no mundo e firmar uma ação do seu povo para com ele. E aí é exatamente a Páscoa, ou a Páscoa do Senhor.
ele vai fazer essa dinâmica e, após esse processo dessa dinâmica, ocorrerá definitivamente a humilhação total do faraó. Pois a 10ª praga implica exatamente naquilo em que o faraó mais temia. Porque se nós lembrarmos do contexto dessa época de Gênesis, a gente lembra que os primogênitos são extremamente importantes para um imperador, para um rei e tudo mais. E muitos deles ofertavam, lembram? Ofertavam seus filhos para, em troca, terem as benesses, terem uma recompensa pela oferta. Né? Então, eu dou esse valor grande e esse Deus me dará uma recompensa que será um império vitorioso, grandioso, enfim. Porque o primogênito vale muito. E aí, essa primeira parte joga em xeque o grande poder e a grande discussão até então, que era o poder maior do faraó, mostrado logo do início do relato, quando o faraó manda assassinar as crianças hebreias. Quando agora, quem está colocado para sofrer esse processo é o próprio faraó. E aí, diferentemente do escolhido do Senhor, que mesmo sobre a ordem do faraó não foi assassinado, veja, o faraó tinha o poder, mas era um poder humano. Era um poder que foi burlado, não é? Os seres humanos conseguiram fazer isso em relação ao faraó. Os hebreus conseguiram e salvaram Moisés. Entretanto, quando a ação vem definitivamente de Deus, o faraó é incapaz, mesmo escondendo seu filho, mesmo tentando de alguma forma mágica protegê-lo, com um amuleto, com isso, com aquilo, não consegue. Então, definitivamente, na última praga, o faraó é totalmente humilhado. E aí, quando ele perde totalmente as suas forças, mostrado claramente para ele, aí ele irá permitir que o povo seja libertado, né? E vá em direção à terra prometida. Então, só quando ele se percebe disso, é que isso vai torná-lo cada vez mais humano, vamos dizer assim, e o seu coração amolece nesse contexto. Né? Nesse processo, nós vamos chegar até um momento maior e definitivo, que eu acho que todos já se deram conta, mas talvez nunca tenham lido na Bíblia, né? A história da caminhada do povo. E um detalhe importante é que o povo caminhava em um determinado sentido. Observem no texto. Iam num determinado sentido, até porque Moisés conhecia bem a região, já que ele tinha passado uma geração andando por ali. Mas Deus solicita ao povo, né? Solicita que Moisés leve o povo em uma outra direção, que irá chegar exatamente à região, né, do Mar do Jordão. Então eles chegam lá e aí vão se deparar com uma situação muito interessante, que é um mar. E aí, diferentemente dos outros processos, né, dos outros sinais, esse é algo que envolve um aspecto muito marcante. Um Deus também, porque o oceano, o mar, é considerado como e isso é muito importante porque vai até o Novo Testamento, esse contexto, como um ser, um Deus, um ser, uma região que reúne tudo que poderia ser considerado, em alguns casos, um Deus, poderia ser considerado um local onde existem as forças do mal, né? E ninguém conseguia controlar, né, essa ação. Né? Quando tem uma tempestade, quando, enfim, maremotos e tal.
Então, o mar era esse fruto incontrolável pelos homens. E aí entra em xeque o grande poder de Deus. Porque sobre essa situação, Deus, e o relato bíblico nos coloca isso, ele afasta as águas. Isso remete, né, à dominação das águas em Gênesis, né, as águas da criação, lá no começo do Gênesis. E ao afastar as águas, o texto relata que o solo é totalmente seco, ou seja, não ficou a menor quantidade de água ali. Não tinha um pingo d'água onde os Moisés e os hebreus caminharam. E alguns do faraó que caminharam por isso, tentaram caminhar, né? Eles não tinham nenhum controle, é tanto que quando as águas voltam, o texto faz questão de dizer que não sobreviveu nenhum egípcio. Então, aí fecha-se com uma grande maravilha, com um grande milagre de Deus, o domínio definitivo de tudo, de todos os falsos deuses, pessoais, né, antropomórficos, da natureza, né, e definitivamente se mostra aí quem verdadeiramente Deus é, que é o grande Deus de tudo que existe. Então, o grande poder definitivo de Deus. Então, esse Deus é um Deus libertador e que não existe nenhum outro Deus que consiga rivalizar com ele. E aí, a partir daí, termina-se a grande primeira parte, não é, do livro do Êxodo e inicia-se a caminhada do povo, não é, durante o processo do deserto, indo aí até o Monte Sinai. Um relato importante que é interessante a gente perceber é mais ou menos em Êxodo 15, né, que é o relato do canto de Moisés. Esse relato do canto de Moisés é importante porque há uma marca verdadeiramente, uma mudança de estilo literário e acrescenta-se aí um canto. Então, quando se coloca dessa forma, nessa situação, Moisés nos ensina a louvarmos e agradecermos a Deus pelas maravilhas que Ele nos concede, pelas graças que Ele nos concede. E no finalzinho, vamos ter um trecho que é chamado do Canto de Miriam, né? Miriam, que é o nome em hebraico, do nome grego chamado Maria. E é muito interessante essa relação porque Miriam também vai ser, e aí é uma quebra de contraste muito forte, porque há verdadeiramente a participação agora efetiva da mulher. Então, Miriam, que foi importante para ajudar no salvamento de Moisés, e agora ela coloca no texto, né, a possibilidade do seu canto. E ela será caracterizada na Bíblia como a primeira profetisa. Então, a primeira mulher profetisa será exatamente Miriam. Isso é muito importante a gente se lembrar desse processo, dessa etapa, porque o evangelista, lá no Novo Testamento, vai fazer uma referência a esse texto e contando uma história importante sobre uma grande maravilha realizada à humanidade. Essa grande maravilha também será colocada, não é, como um canto de louvor. Não é? Para aqueles que não têm paciência, podem dar já uma olhadinha lá na frente no Magnífica. Não é? Mas voltaremos depois, quando estivermos estudando melhor o Novo Testamento. E aí, vamos caminhar com várias situações interessantes dentro dessa caminhada, que é um trecho rápido, em termos de capítulos, porque ele é utilizado para fazer um link
com a grande terceira parte, que é realmente né, combina bem com o sentido do livro, né? Então, nós já aprendemos que temos um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus que não existe outro igual. Aprendemos que como louvar a esse Deus, né? Aprendemos como caminhar, né? E que mesmo libertos de uma grande situação, muitas outras situações vão continuar na nossa vida e na nossa caminhada. E aí chegamos à grande terceira etapa, grande no sentido também de importância, que vai ser exatamente a Constituição, e aí eu pediria para que vocês dessem verdadeiramente uma olhadinha, que é a hora da aliança e a lei no Sinai. É um trecho muito importante de Êxodo 20, de 1 a 17. Tá? Então, dê uma olhadinha agora. Leiam com calma esse texto, procurando perceber bem como ele foi escrito. E aí a gente volta já já. Muito bem, voltamos. E aí algumas Bíblias nossas têm até um trecho dizendo, né, os 10 mandamentos. E aí também são conhecidos, esse trecho de Êxodo é conhecido como o Decálogo. O Decálogo vem exatamente do grego, né, que deca é 10, logo vem de logos, que são palavras, né, são instruções, são ditos. Então, as 10 palavras de Deus. Então, os 10 desejos de Deus. Em hebraico, né, nós vamos ter os devarim, que derivam exatamente da palavra davar, que significa palavra. Então, neste contexto, palavra transmite o desejo de Deus, né? Transmite, não é uma simples palavra, né? Transmite uma ação verdadeira de Deus, intencional na nossa vida. Então, palavra de Deus implica dizer que é verdadeiramente a intenção de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja. Né? E aí, nesse contexto, nós vamos ter 10 ditos, né? 10 palavras de Deus. E aí, é importantíssimo a gente entender que dentro dessas 10, no texto original, nós vamos ter 8 de forma negativa e 2 de forma positiva, afirmativa. Esse negativo ele utiliza gramaticalmente, a gente não vai aqui adentrar mais ainda nos detalhes do hebraico, mas eles passam uma mensagem de que essa negação ela é definitiva. E, mais uma vez, pensando naquela ideia, não é, do futuro, para sempre. Então, não existe contra-argumento. Né? Não tem como barganhar. Né? Então, está dito, obedeça e acabou. E aí a gente volta, antes de adentrarmos um pouquinho em cada um, colocar aqui, como Abraão, não é, a fé em Deus é transmitida de forma concreta. Lembram? Quando a gente leu isso, a gente aprendeu com Gênesis. E uma forma de amar a Deus é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é uma forma de amar a Deus. E se faz isso através de uma ação verdadeira e concreta. Então, amar a Deus é seguir, então, as suas 10 palavras. Obedecer às suas intenções, aos seus desejos. E nesse contexto, os 10 conhecidos, vamos chamar de 10 mandamentos, né, para ficar mais popular. Os 10 mandamentos eles vão ser divididos desse contexto positivo e negativo. E vai ter um contexto primordial, né? Se pensarmos em 5 e 5, os 4 primeiros, como nós lemos aí, remetem a uma relação
de Deus, né, e o seu servo, o homem, né? Então, como nós devemos nos relacionar com Deus? E nessa relação com Deus, está dito claramente que Deus é o nosso Senhor, o Deus que nos libertou. E que a partir do momento em que nós vamos assumir essa condição, não devemos colocar nada na posição de Deus. Sejam outros deuses, sejam outras situações. A beleza, a ganância, o dinheiro, a fama, né? Ou outros deuses verdadeiramente na posição de Deus. Pois nós temos um único Deus sendo nosso Deus. Existe uma relação que o português tira um pouco o sentido do hebraico, que é não, no caso, né, no capítulo 20, versículo 7, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Eu queria destacar esse ponto, pois no hebraico a mensagem é mais profunda. A mensagem não é que você não fale o nome de Deus, e muitas vezes foi entendido isso, que aí você não deveria nem falar. O verbo utilizado é nassá. E nassá significa levantar, né? Erguer, carregar. Percebam que não tem o mesmo significado, né, de compreensão. Ó, levantar, carregar. E no caso, o vão implica dizer vazio, né? Então, um entendimento mais simples, bem livre essa tradução, seria: não carregue com você o nome de Deus numa vida vazia. Significa o que no hebraico? Que quantas pessoas nós conhecemos que falam que são de Deus, que levantam a bandeira de Deus, que se colocam como católicos, mas vivem uma vida vazia de Deus. Nós devemos viver uma vida cheia e Deus presente. Então, esse é o grande pecado, né, a esse mandamento. O mandamento diz: nunca use, né, nunca carregue, nunca diga que você leva esse escudo, que você veste essa camisa, que você tem essa bandeira, se suas ações e sua vida são vazias por dentro. Então não seja um falso ídolo em si, não seja uma estátua oca, né? Então esse é um ponto importante, eu acredito, para melhor entendimento desse mandamento. E um outro mandamento é muito importante, que no caso é o mandamento de honrar pai e mãe. Se pararmos para pensar, ele é o primeiro, né, de uma relação de pessoas, né, ou seja, os primeiros nós tivemos uma relação para com Deus e os outros nós vamos ter uma relação para o nosso próximo. E a relação do nosso próximo é esta, de honrar pai e mãe. E veja o valor que Deus dá à família nesse contexto desde o começo. Mas o honrar pai e mãe é exatamente carregar, né? O verbo honrar passa a ideia de peso, de força, de pesado, de duro, de forte no hebraico. Então, mantenha a firmeza dos ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Traga com você essa força. E isso é um
praticamente um processo de mostrar a sua fé e o seu amor a Deus. Isso é talvez um dos mais importantes, porque honrar pai e mãe, às vezes a gente não entende muito bem, mas é um dos mandamentos mais importantes para os mais próximos. Né? E todos os outros agora são uma relação social. Como devemos nos comportar para os outros. E aí Deus mostra que Ele não exige da gente uma única via de comunicação só com Ele. Devemos, sim, ter uma comunicação para com Deus, e isso está nos 4 mandamentos, mas o restante dos mandamentos nos coloca como devemos nos comportar. Pois é, na vida, vivendo, experienciando essa existência, que nós mostramos que seguimos a vontade de Deus. E a seguir a vontade de Deus, mostramos que temos fé em Deus, e ao mostrar que temos fé em Deus, nós mostramos que amamos Deus. E aí esses são os principais mandamentos que devem reger toda a nossa existência. Como devemos nos portar para com Deus e como devemos nos portar para o nosso próximo. E a partir daí, viver uma vida substancial. Dessa forma, né, nesse início, então, se criará uma aliança com Deus. E o texto atinge os principais fatores exatamente nesse processo. O transcorrer irá mostrar do livro alguns processos em relação às legalizações, o que são permitidos, o que é possível, e muito desses assuntos retornarão no livro de Levíticos. Né? Então, muito desses processos e desses códigos e dessas necessidades de práticas, né, em termos de comunidades. Então, percebam que essa última etapa nos coloca a uma aliança definitiva para com um Deus que agora conhecemos verdadeiramente, que se revela mais forte, que nos ensina como devemos nos relacionar com Ele, nos ensina como devemos nos relacionar com os próximos e como todos nós devemos nos relacionar para com Ele. Então, em termos de comunidade, em termos de povo. Então, finda-se aí uma aliança definitiva através do decálogo, a definitiva formação do povo de Deus. Então, a partir daí, Deus agora tem um povo. E esse povo terá, na sequência dos outros livros, toda uma caminhada. E a cada vez mais, o processo de revelação de Deus vai se tornando mais forte. Mas a grande marca vai se dar exatamente nesse capítulo do Êxodo. E, por fim, algo que também é muito importante nesse capítulo, que é exatamente entre o capítulo 25 até o 40, que é exatamente a constituição do tabernáculo, né? Que será definitivamente o local no qual Deus se fará presente. O Deus das montanhas, o Deus dos altos, né? O Deus Altíssimo, ele agora irá frequentar e através da sua lei, um local específico para convivência com o seu povo escolhido. E aí teremos o tabernáculo. A partir de agora, está definitivamente marcada a presença de Deus com o seu povo. Será um Deus que, a partir de agora, para onde o povo for, ele vai também. Então é um povo agora, é um Deus que caminha com o seu povo. E isso cria o grande ineditismo religioso nesse contexto histórico, né, da humanidade. Um Deus que agora se faz presente na vida do povo. Passado essas etapas, né, vamos adentrar a um outro contexto que entrará nos livros próximos,
que dentro do Pentateuco, para o judeu, é o livro mais importante, que é o livro das leis, né? E dos códigos, que vão reger muito a vida deles. Por isso que é colocado no meio, né? Que será o terceiro livro. Mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. Mas, resumidamente, o que nós aprendemos então com o Êxodo? Aprendemos que nós temos um Deus presente, eterno, um Deus que não existe outro que possa se igualar a Ele, um Deus que nos liberta das nossas escravidões, um Deus que cria uma aliança para conosco, que nos orienta como devemos nos portar para um relacionamento adequado com Ele, com os próximos e como povo escolhido. Um Deus que se faz presente na nossa vida. Esses são os grandes temas do livro do Êxodo. Espero que todos tenham gostado. Para finalizar, vamos pedir mais uma vez a graça e a iluminação e a proteção de Nossa Senhora, para que possamos caminhar no melhor entendimento da palavra de Deus, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.